Olá, seja muito bem-vinda. Eu tô gravando aqui hoje da cachoeira. Menino! Fofo! É para te ajudar a conectar também com a natureza, né? Eu morava em São Paulo, para quem não sabe, e lá eu sentia muita falta desse contato, né? Então, para você que também tem esse contato, que quer ter mais contato com a natureza, é uma forma também através do vídeo, através da internet, né? E aqui eu vou falar para você como que você vai diferenciar intuição e medo. Eu vou contar para vocês a minha história, para que minha história te ajude a perceber na sua também, aonde que é a intuição, onde você está sendo intuitiva e aonde é o medo que está reinando, né? Pois bem, quando eu e meu companheiro morávamos em São Paulo, a gente estava pensando, chegou no momento de mudar, e a gente estava pensando para onde a gente mudaria, né? A gente estava num período de transição. E eu fui tomar banho, né? E eu tenho muita intuição no banho, né? Por causa da água, né? Porque eu estou relaxada. E aí me veio a intuição de, eu acho que é interessante a gente voltar para Minas Gerais, né? Voltar para Lambari, que é a cidade onde eu nasci. Então eu tive essa intuição, né? Que fluiu. Eu saí do banho, né? Fui falar com o Rodrigo, meu companheiro, e ele, não, realmente faz muito sentido a gente estar lá, porque a gente gosta de natureza, porque tem a sua família. Então vamos para lá, né? Então, repare, primeiro passo, né? Veio essa intuição muito sutil, algo que eu tinha certeza dentro de mim, né? Então, nos próximos 7 dias, a gente veio a mudar. Só que depois dessa decisão, durante esses 7 dias, foram 7 dias muito agoniantes para mim. Por quê? Porque eu sabia que eu ia voltar, né? E eu sabia que eu ia entrar em contato com partes da minha criança interior que eu não queria entrar, né? Que era relembrar os bullying, né? Relembrar situações de família que me causaram dor. Porque pensa, eu morei, né, nessa cidade até os 21 anos, depois disso eu fiquei 10 anos fora, né? Eu sumi, podemos dizer assim. E depois eu ia voltar, né? E aí começou a me dar um desconforto, que eu passei praticamente uma semana sem dormir e arrumando mudança, né? E aí eu poderia falar assim, não, se está me dando desconforto, significa que isso não é intuição. Não poderia? Quantas vezes, né, a gente não faz, não, está me dando desconforto, não é intuição, porque intuição é leve, suave. E aí é que vem a questão. No primeiro momento, a intuição, ela é suave, ela é um sussurro, é uma voz assim muito sutil, uma fala mansa, né? Só que depois o que vai entrar em cena é o ego, é a mente. E o ego quer te proteger. O meu ego queria me proteger das lembranças que eu ia acessar nessa cidade, né? Queria me proteger de não relembrar as coisas da criança interior, muitas coisas que aconteceram, muitos momentos difíceis, né? Então o meu ego queria me proteger disso, mas a minha intuição sabia que seria bom para mim estar aqui e que isso seria libertador para mim. Tanto que 3 meses depois que eu mudei para cá, começou a fazer muito sentido o porquê eu voltei, né? Aconteceram coisas que eu realmente precisava estar aqui. Então eu estou contando essa primeira história para você analisar na sua vida. Tem coisas que ela vem em uma intuição suave, né? Vamos colocar que você quer criar um negócio, ou que você quer mudar de cidade, ou que você quer comprar um carro, e aí vem aquela intuição gostosa, né? Mas pode vir um desconforto depois, que é o desconforto do ego, que é o desconforto do crescimento, né? Eu já contei em algum momento que quando eu comecei a trabalhar com tarô, com as cartas, né? E eu precisei aprender a fazer rios, que eu não sabia fazer rios, era algo que eu passei uma semana inteira tomando remédio para o estômago, porque eu ficava muito estressada de fazer o rios, porque era a dor do crescimento. Mas eu sabia que se eu fizesse aquilo por um tempo, eu ia ficar boa, e aí quando eu ficasse boa, aquilo ia ficar fácil, e quando ficasse fácil, né, porque eu fiquei boa, porque eu fui persistente, eu ia crescer, né? E assim aconteceu. Inclusive, se você quiser conferir a minha outra rede social, eu vou deixar tudo aqui. Então, essa é a primeira história, tá? Agora a gente vai para uma segunda história, que também pode ser o seu caso.
tá? Quando eu comecei a trabalhar com as cartas, né, eu persisti bastante. E eu já contei isso aqui, né, que eu sempre estudei muito a questão do tarô, né, é um dom natural que eu sempre tive de trabalhar com símbolos, mas eu também estudei bastante, então eu fiz formação de tarô, eu fiz formação de pós-graduação em psicologia analítica, né, que é Jung, que é a linguagem dos símbolos também, então eu sempre estudei as coisas da minha área, sempre estudei a questão do marketing, né, e cuidando da minha espiritualidade, no Ho'oponopono, né, fazendo terapias alternativas. Só que isso tudo durante muito tempo e com pouco ou quase nada de resultado, começou a me deixar desanimada, né? Porque eu não sabia aonde eu estava errando, entre aspas, né? Porque eu estava falando assim, bom, eu estou fazendo de tudo, que eu posso aqui, né? Ho'oponopono, mantra, estudo, expansão da consciência, tudo. E eu não estou tendo resultado, né? Nem resultado financeiro, né? Eu não estou tendo os resultados que eu gostaria. Então, existe alguma coisa que eu não estou vendo. O que será que é isso que eu não estou vendo, né? E aí, eu vi uma informação que até hoje eu não sei como isso aconteceu, de uma pessoa, né, que fazia captação psíquica de vidas passadas, né? E eu já desanimada, olhei, falei, será que eu faço isso? Eu já fiz tanta coisa, parece que nada resolve. E aí eu olhei, né, não sei se eu vou fazer, né? E aí fui tomar banho, né? O segredo é o banho, gente. O segredo é tomar banho. No meu caso, né? Para você pode ser outra coisa. E aí eu tava pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? E aí me deu uma pontada na cabeça, né? Que eu já contei essa história aqui também em algum outro vídeo, né? E aí me deu uma pontada na cabeça, assim, não. Me deu pontada na cabeça, quer dizer que não é para eu fazer, não é uma coisa boa, né? Não vou deixar ninguém acessar minha energia, não vou fazer. Mas aí também me veio um outro clique. E calma aí, essa pontada intensa desse jeito, fora de contexto, isso não é intuição, isso é resistência. Isso é resistência ao crescimento. Resistência ao crescimento. Quando você sabe que se você fizer uma coisa, aquilo vai te dar resultado, mas mesmo assim você não faz, você resiste, dói, é um esforço, né? É como se fosse a força que a borboleta faz para sair do casulo, a força que o bebê faz na hora do parto. Então, eu falei, não, calma aí, isso pode ser resistência ao crescimento, então eu vou fazer. E aí eu fiz essa captação psíquica de vidas passadas, sem vontade, sem fé. Eu fiz porque eu falei, não, vai ser a última coisa que eu vou tentar. Porque até então eu já tinha acessado as minhas próprias vidas passadas. Só que eu tinha acessado, eu lembrava, só que eu não tinha a técnica necessária para fazer o encaminhamento dessas personalidades múltiplas de vidas passadas, que é o que te ajuda a mudar, né, a sair daquele mesmo ciclo de vidas passadas. Enfim, eu fiz a captação e a captação abriu um leque, uma expansão para a minha vida. E aí as coisas começaram a fluir, né? Porque nessa captação dessa vida passada, eu vou falar brevemente, porque eu já falei isso aqui, eu acho que no penúltimo vídeo. Nessa captação, foi resgatada uma memória minha, que não se permitia prosperar, né? Porque teve XPTO questões lá nas vidas passadas, né? Então aquilo ainda estava ressoando no meu inconsciente, por isso que eu fazia de tudo e não tinha resultado. E aí depois que eu fiz essa primeira captação, eu fui fazendo outras e outras e outras, e eu desenvolvi também esse dom, né, que eu já tenho desde muito tempo. Ah, gente, visita! Oi, Dog! Oi, Dog! Só não derruba minha câmera. Visita. Tá bom, chega. Então, eu fiz a captação, né, e abri um leque, e abri uma expansão, né? Então, o fato é,
o que causa desconforto nem sempre vai ser intuição, nem sempre é um sinal do universo. A porta que você bate e não abre, pode ser sim que você está quebrando a cabeça, mas também pode ser que você precisa persistir. E aí cabe o discernimento. Se você precisar de uma ajuda, de um tarô terapêutico, de uma captação, eu vou deixar os meus contatos aqui, tá? Mas você também consegue entender, olhar para si e decidir, perceber, não, isso aqui é uma coisa que move minha alma, é uma coisa que está difícil, mas que vale a pena persistir. Agora, não, isso aqui sou eu que estou sendo teimosa, é o meu ego que está falando, não é o que diz a minha alma, sou eu que estou sendo teimosa numa pessoa, estou sendo teimosa numa situação e eu preciso deixar de ser teimosa. Vários cachorrinhos visitando, gente, também já estou concluindo esse vídeo. Daqui a pouco eu vou tomar um banho de água dos cachorros, porque eles estão todos pulando aqui na cachoeira. Delícia de participação, né? Gratidão por ter assistido até aqui. Se você sentiu vontade, curiosidade de conhecer melhor o meu trabalho, eu vou deixar meus contatos aqui embaixo. Beijo, beijo. Oi, dog! Ah, esse é um dog lindo! Olha lá seu pai te chamando. Make off. Ah! Acho que esse aqui é o que queria que eu pegasse a bolinha pra ele, que eu jogasse na borda do lago. É ele mesmo. Ele tá com a pedrinha aí, amor. Ele colocou a pedrinha do seu lado. Cadê? Daqui. Tá na boca, bem no pé ali. Tira do pé, aí, ó. Pegou na boca de novo. Daqui. Olha o pai dele, tá chamando ele. Olha lá seu pai, chamando. Gente, ele quebrou a pedra. Oi? Ele quebrou a pedra no dente.